Beleza? Aqui é o professor Key Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão muito especial para você que vai encarar essas provas parciais, terceira etapa, trigonometria. Então vem comigo, acompanha todas as resoluções, porque na aula do Key se eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem e confere comigo essa revisão, galera. Beleza? Então vamos lá para essa revisão maravilhosa. Ó. Primeira questão, ele diz assim: sendo cosseno de x igual a 12 sobre 13, com x pertencente ao quarto quadrante, calcule seno de x. Muito bem. Então, inicialmente, nós vamos considerar um triângulozinho retângulo. Beleza? E aí, o que é que a gente vai fazer? Colocar nesse triângulo o que foi dado na questão, no enunciado. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, no caso, o cateto oposto ao ângulo, eu vou chamar de y e aplicar o teoremazinho de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado mais y ao quadrado. Feito isso, eu tenho 13 ao quadrado, 169, igual 12 ao quadrado, 144, mais y ao quadrado. Com isso, y ao quadrado vai ser igual a 25, que é a diferença de 169 com 144. Portanto, o y vai ser 5. Olha que tranquilo, né? Então, como a questão está pedindo o seno do ângulo, o que é que eu vou fazer? Seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Veja que ele falou quarto quadrante. E aí, no quarto quadrante, o seno é negativo. Lembra daquela ideia do cetáculo 12, 13, 14, né? Então, basta você ter em mente essa condição, tá bom? Então, cetáculo referente ao seno, tangente e cosseno. 12, 13 e 14. Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo, a tangente primeiro e terceiro e o cosseno primeiro e quarto. Beleza? Muito bem, sucesso total. Questão de número 2, olha só o que ele diz. Sabendo-se que cosseno de y é 3/5 e seno de x é 12 sobre 13, determine o valor de seno de x mais y. Perfeito. Então, aqui, diante da situação dada, eu vou considerar dois triângulos, retângulos, um com ângulo y, que aí no caso cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e outro triângulo com a seguinte condição, retângulo, vou colocar aqui o x, cateto oposto, seno sobre a hipotenusa, beleza. Então aqui eu vou chamar, por exemplo, eu vou chamar aqui de B e aqui eu vou chamar de C. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, O B de cara, a gente sabe do triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Mas aí, caso você não lembre, né? Você vai para o teoremazinho de Pitágoras, na tranquilidade, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, 25 é igual a 9, mais B ao quadrado. B ao quadrado é 16, portanto, B é 4,
Show de bola. Sucesso total, ó. Aqui da mesma forma, o C é 5, porque também você tem um pitagórico, né? 5, 12, 13. Mas vai que não lembra, aí o que você vai fazer? Pitágoras também. Então, 13 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais C ao quadrado. 169 é igual a 144 mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado é 25, portanto, C é 5. Olha que bacana, né? Ó. Então, aqui no primeiro triângulo, eu posso tirar o seno de y, que vai ser 4/5, cateto oposto sobre a hipotenusa. E nesse segundo triângulo, eu posso tirar o cosseno de x, que vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Pronto. Feito isso, a questão pede o seno de x mais y, que aí o desenvolvimento vai ficar seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó. Seno x é justamente 12 sobre 13. Cosseno y, 3/5. Seno y, 4/5. E cosseno x, 5 sobre 13. Olha que bacana, ó. Você tem multiplicação de frações. Então, numerador com numerador, ó. 12 vezes 3 dá 36, sobre 13 vezes 5, 65. Mais, ó, 4 vezes 5, 20, sobre 65. Então, somar frações que têm o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores. Então, vai ficar 36 mais 20, 56. Beleza? Vamos nós. Sucesso total, hein? Show! Terceira questão, olha só. Sabendo-se que cosseno de x é menos 12 sobre 13 e seno de x é menos 5 sobre 13, determine seno de 2x. Olha só, seno de 2x significa que é o arco duplo, né? Então, nós temos uma formulazinha que diz o seguinte: seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Poxa, professor, dessa forma, é só substituir o que ele deu no enunciado e encontrar o resultado. Perfeitamente, ó. Bom demais, né? Então, o seno menos 5 sobre 13 e o cosseno, ó, menos 12 sobre 13. Fazendo a multiplicação, nós temos o seguinte, ó. Na multiplicação, na divisão, sinais iguais dá sempre mais. Então, aqui, ó, menos 5 multiplicado por menos 12 dá mais 60, né? Vezes 2, 120. Então, ó, 120 sobre 169. E aí finalizamos essa questão bem tranquila, beleza? Sucesso total! Quarta questão, ele diz assim: se tangente de x mais y é 33 e a tangente de x é 3, calcule tangente de y. Então, aqui nós estamos diante de uma questão que envolve adição de arcos, né? Ó, o que é a tangente de x mais y? É a tangente de x mais a tangente de y, tudo sobre, ó, 1 menos o produto das tangentes. E aí eu posso fazer a substituição, ó. 33 é igual a 3 mais a tangente de y, tudo sobre 1 menos 3 tangente de y. Nesse momento, subtende-se que aqui tenha 1, ó. Aí eu vou fazer produto meu pelos extremos. Então, 33 que multiplica 1 menos 3 tangente de y
é igual a 3 mais a tangente de y. Multiplica, ó, 33, multiplica, ó, menos 99 tangente de y. Isso é igual a 3 mais a tangente de y. Então, ó, 33 menos 3 é igual a tangente de y mais 99 vezes a tangente de y. 30 é igual a 100 vezes a tangente de y. Tome bufo 0 com 0. Tangente de y vai ser 3 sobre 10, que é a mesma coisa de 0,3. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 5. Olha só. Determine o valor da expressão algébrica seno de x menos y para x igual a 125 graus e y 35 graus. Beleza? Então, é uma questão bem tranquila, porque você vai substituir os valores dados e ver o que sobrou, né? Então, ó, 125 menos 35, que vai ficar seno de 90. E o seno de 90 é o quê? 1, ó. Tranquilo? Muito bem, sucesso total. Questão de número 6. Sendo seno de 2x igual a 24 sobre 25 e seno de x igual a 3/5, calcule o cosseno de x. Muito bem. O seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Substituindo, eu tenho, ó, 24 sobre 25 é igual a 2 vezes o seno, que é 3/5, vezes o cosseno. Então, 24 sobre 25 é 6/5 vezes o cosseno. Então, nesse momento, eu posso simplificar os denominadores, ó, tudo por 5, fica 1 e aqui fica 5. E posso dividir por 6 os numeradores, ó. E aí aqui vai ficar 4, né? Então, o cosseno de x, 4/5, ó. E com isso finalizamos a questão, tá bom? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 7. Sabendo-se que cosseno de x é 5 sobre 13 e seno de x é 12 sobre 13, calcule cosseno de 2x. Olha só. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. O cosseno do arco duplo, eu posso pegar a primeira fórmula, que é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Porque nós temos mais duas, né? Ó. Cosseno de 2x, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E temos também que o cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado. Então, como na questão ele deu o seno e o cosseno, então o que é que eu vou fazer? Eu vou focar, ó, na primeira fórmula, porque eu tenho as duas condições, né? Foi dado o seno e o cosseno. Beleza? Muito bem. Aí agora é só aplicaçãozinha direta, ó. Cosseno ao quadrado, 5 sobre 13 ao quadrado, menos 12 sobre 13 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 25 sobre 169, menos 144 sobre 169, que por sua vez repete o denominador. E aí 25 menos 144 dá menos 119. Beleza? Muito bem, sucesso total, hein? Show! Questão de número 8. Sabendo que seno de x é 7 sobre 25, determine seno de 2x. Beleza. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar, ó, usando a condiçãozinha do triângulo retângulo, tá bom? Onde eu vou aplicar o teoremazinho de Pitágoras. Beleza? E vou usar a definição do seno, ó, cateto oposto
sobre a hipotenusa. Aqui eu vou chamar de y. Pitágoras nele. Então, 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 ao quadrado, 625, é igual a 7 ao quadrado, 49, mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser 576, que por sua vez, a raiz de 576, 24. Logo, eu tenho que o cosseno de x é 24 sobre 25, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como a questão está pedindo o seno do arco duplo, eu vou ter 2 vezes o seno vezes o cosseno. Ó. Então, seno do arco duplo é 2 vezes o seno, que é 7 sobre 25, vezes o cosseno, que é 24 sobre 25. Então, aqui eu vou ter, ó, embaixo 625. E agora vai ficar 14 vezes 24. Ó. Que aí fica quanto? 24 vezes 14. Nós vamos ter, ó, 4 vezes 4, 16. Vem 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Ó. 6. 4 e 9, 13 vai 1. 336 sobre 625. Beleza? Sucesso total. Vamos nós. Questão de número 9. Olha só. Num triângulo retângulo, temos que a tangente de x é raiz de 3 sobre 3. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, qual o valor de seno de 2x mais o cosseno de 2x? Beleza. Então, é uma questão tranquila, porque basta lembrarmos na tabelinha de 30, 45 e 60 qual é o ângulo que a tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, 30 graus. Porque a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente 45, 1 e a de 60 raiz de 3. Beleza? Pronto, então já que identificamos o valor do x, agora nós vamos fazer a continha, ó, seno de 2x mais o cosseno de 2x. O x sendo 30, então vai ficar seno de 60, né, porque é 2 vezes 30, mais o cosseno também de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60, meio. Então, você repete o denominador e soma os numeradores, ó. E aí, finalizando a questão, tá bom? Sucesso total, show! Questão de número 10, olha só. Sabendo que o cosseno de x é menos 3/5, com um x maior que π e menor que 3π sobre 2, calcule cosseno de 2x. Então, esse intervalo aqui, ó, se ele é maior que 180 e é menor que 270, ele está no terceiro quadrante. Por isso que o cosseno está negativo. Ó. Consequentemente, o seno também vai ser negativo. Então, nós vamos desenhar aqui, ó, fazer um esboçozinho, um triângulozinho retângulo, e usar a definição do cosseno. Ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Para efeito de conta, eu descarto o negativo. E aí vou para o teorema de Pitágoras, né? Que aí no caso é o pitagórico 3, 4, 5. Mas, caso não lembre, nós vamos aqui para o teorema de Pitágoras. Então, 25 é 9, mais y ao quadrado. Y ao quadrado 16, portanto, y é 4. Se o y é 4, o seno do ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, menos 4/5. Como a questão está pedindo o cosseno do arco duplo, então vou pegar e aplicar a seguinte fórmula. Ó. Cosseno do arco duplo é o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Fazendo a substituição, nós temos menos 3/5 ao quadrado menos
menos 4/5 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 9 sobre 25 menos 16 sobre 25, que por sua vez, ó, repete o denominador, e 9 menos 16 dá menos 7 sobre 25. Sucesso total! Show! Questão de número 11. Sabendo que cosseno de x é 4/5, calcule o cosseno de 2x. Muito bem. Então, aqui, para efeito de ilustração, ó, eu vou considerar aqui um triângulozinho retângulo e uso a definição do cosseno, ó, cateto adjacente e hipotenusa. Então, aqui é o famoso 3, 4, 5. Então, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. E aí nós temos, ó, 25 é igual a 16 mais y ao quadrado. Y ao quadrado é 9. Portanto, o y é 3. Se o y é 3, nós temos que o seno de x é 3/5, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Com isso, o cosseno do arco duplo vai ser o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado de x. Vamos substituir, ó. Então, vai ficar 4/5 ao quadrado menos 3/5 ao quadrado. Ou seja, 16 sobre 25 menos 9 sobre 25. Que vai ficar 7 sobre 25. Sucesso total, hein? Vamos nós. Questão de número 12. Sabendo que seno de x é raiz de 3 sobre 2 e que x é um ângulo do primeiro quadrante, o valor da expressão cosseno de 2x... Então, vamos nós. Basta lembrar o seguinte. Qual é o ângulo na tabelinha que o seno é raiz de 3 sobre 2? Então, nós temos que esse ângulo é 60 graus. Olha só que tranquilo. Aí, com isso, a questão está pedindo o cosseno de 2x. Como o x é 60, então passamos a ter o cosseno de 120. Aí, 120 está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. E aí eu faço a perguntinha, quanto falta para 180? 60. Então, menos o cosseno de 60, então vai ficar menos meio. E com isso finalizamos essa belíssima questão. Sucesso total, hein? Vamos lá, garantir esse 10. Show! Questão de número 13. Sendo seno de x igual a 7 sobre 25 e cosseno de x 24 sobre 25, calcule seno de 2x. Muito bem, ó, arco duplo. Então, seno de 2x é 2 vezes o seno vezes o cosseno. Ó. Olha só, seno de 2x vai ser igual a 2 vezes o seno, que é 7 sobre 25, vezes o cosseno, que é 24 sobre 25. Então, vai ficar 14 vezes 24 sobre 625. Só que 14 vezes 24 é 336 sobre 625. Beleza? Muito bem. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 14. Considere um triângulo ABC que é retângulo em C, o ângulo BAC, sendo BC 10 e AB 20. Determine seno de 2A. Beleza, ó. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Nós temos aqui, ó, o triângulo retângulo em C, tá bom? Em que BC é 10 e AB é 20, ó. Beleza.
E aí, nós temos aqui o ângulo, ó, que ele chamou de ângulo A. Considerar o alfa, né? Beleza. E aí ele quer o seno de 2α, tá bom? Então, primeiro, o que é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, ó. Tome bufo 0 com 0, meio. Qual é o ângulo que o seno dele dá meio? 30. Então, seno de 2α é seno de 60, que por sua vez, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Muito bem. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 15, olha só. Sabendo que secante de x é 5/4, calcule cosseno de 2x. Muito bem. Secante de x igual a 5/4 significa que o cosseno é 4/5. Porque a secante é o inverso do cosseno. Feito isso, eu posso calcular o cosseno do arco duplo, pegando da seguinte forma, ó, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E aí agora fazer a continha, ó. Cosseno de 2x vai ser 2 vezes, ó, 4/5 ao quadrado menos 1. Ou seja, 2 vezes 16 sobre 25 menos 1. 32 sobre 25 menos 1. Tiro o mínimo, ó, 25. Aqui subtende que seja 1. Então, 25 por 25 dá 1 vezes 32, 32, menos 25 por 1, 25 vezes 1, 25. Então, cosseno de 2x é igual a 7 sobre 25. E aí eu finalizo essa questão e ao mesmo tempo a revisão, deixando você preparado para essa prova. Então, assista esse vídeo na tranquilidade, vá pausando, vendo passo a passo para você dominar todas as questões, tá bom? Juntos somos mais fortes e, claro, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de tudo que acontece. Juntos somos mais fortes. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Sucesso total. Show!